Isto, nós estamos gravando e já estamos hoje, quando? Hoje é a quinta aula desta matéria que está mexendo com a cabeça, com os neurônios. Neurônios não, neurônio. O povo tem o hábito de dizer neurônios, mas só existe um neurônio. Então, está mexendo com o neurônio do povo, essa matéria, geografia bíblica, né? Eu costumo dizer que geografia bíblica é um dos maiores quebra-cabeças que Deus colocou na sua santa palavra, mas que gostoso é quando a gente começa a caminhar dentro deste quebra-cabeça e interpretá-lo. Então, hoje é a quinta aula, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 28 de dezembro de 2021. Faltam 3 dias para o ano de 2021 terminar. Já na próxima aula, permitindo Deus, já estaremos em 2022, se Jesus não vier no caminho, né? Se vier, gente, lamento dizer que a Academia Bíblica Bereia, acabou. Se Jesus vier até a próxima terça-feira, não fique chateado comigo, não. Fique chateado com Jesus. Eu, hein? Chateado com Jesus, eu vou estar mais gostando, agradecendo, porque vai ser lindo, gente. Não espero esse... Eu não mal posso esperar por esse dia. Aliás, não quero entrar nesse assunto, porque se eu começar a falar desse assunto, eu me empolgo e aí a geografia bíblica morre no meio do caminho. Mas já estou esperando este maravilhoso dia. Sabe há quanto tempo? 52 anos. Foi a primeira mensagem que eu ouvi na minha vida quando eu me converti, em 31 de agosto de 1969, o arrebatamento da igreja. Imaginam, novo convertido, um menino de 10 anos, ouvi a primeira mensagem da minha vida, o arrebatamento. Ficou no meu coração até o dia de hoje. Então, são 52 anos de espera que, graças a Deus, em breve vai se tornar uma realidade bonita para todos nós. Quero ter o prazer, a alegria de apresentar a nossa irmã aluna. Ela estuda através do sistema de aulas gravadas, né? Então ela está tendo o privilégio nesta semana, está tirando alguns dias de férias, de folga. Nossa irmã Maria Madalena Inácia. É o nome de santa, mas é uma santa de Deus. Não é aquela santa que você vai colocar no altar e reverenciá-la, né? Mas é uma santa mulher de Deus, né? Então, Maria, olha que interessante o nome, Maria Madalena, tem tudo para ser uma santa católica, mas é uma santa convertida ao Evangelho do Senhor Jesus. Irmã Maria Madalena, dê um tchauzinho aí para o povo conhecê-la. Isso, essa senhora com uma simpatia, um sorriso que eu nunca vou ter nem você, porque o sorriso que Deus só deu para ela. Irmãos, que nós dizemos para nossa irmã Maria Madalena, que dizemos para ela, seja muito bem-vinda Em em o nome de nome de Jesus. Jesus. Sempre que ela tiver disponibilidade, ela vai estar conosco nas aulas interativas, né? Porque ela trabalha muito. Então, nós estamos abrindo para aulas gravadas para alunos que têm dificuldade de estarem aqui. Está ali nosso irmão, Pastor Juarez, é outro que nunca... Eu procuro imitar o sorriso do Pastor Juarez. Não consigo, é só dele esse sorriso, né? Querido pastor lá da Igreja Filadélfia de Waterbury, seja bem-vindo, pastor, uma alegria. Temos a pastora Darlete de Framingham, nossa irmã Maria Madalena é de Framingham, nosso irmão Cleiton Avancini Souza, isto, Curitiba, Paraná, nossa irmã Ana Lu, de Newark, New Jersey. São muitos lugares, Waterbury, Lowell, e aqui Orlando, Flórida. É Jesus na causa. Só não temos aluno em Marte na Lua, né? Porque se pudéssemos chegar lá, chegaríamos, né? Porque as comunicações, elas muito nos surpreendem. Muito bem, meus irmãos, vamos então dar continuidade à nossa aula. E eu não sei se você percebeu, tá? Eu enviei agora um e-mail a todos vocês. E neste e-mail enviei um terceiro grupo de mapas. E nós vamos trabalhar. Eu vou deixar, como eu aprendi há muitos anos, quando eu tive uma professora de português, uma senhora inclusive portuguesa. Eu posso não falar o português com sotaque de português, mas eu aprendi a gramática da língua portuguesa pelo português de Portugal. Tanto que até hoje eu escrevo tudo pelo português
de Portugal e causa para alguns um pouquinho de... Não está errado, é facto. Não, para mim é facto, né? Porque fato é terno, é casaco e assim por diante. Mas essa professora de português, ela, há muitos anos atrás, está entrando a irmã Meire, ela me ensinou que quando nós somos observadores, nós chegamos a compreender muita coisa nesta vida. E não é diferente com a questão da matéria, desculpe, de geografia bíblica. Pelo fato que nós não temos uma natureza, a maioria de nós, né? Uma natureza observadora, é natural que quando você pega um texto bíblico, você não vai chegar a nenhuma conclusão. Por quê? Porque você não observa o que o texto bíblico mostra nos seus mínimos detalhes. A mesma coisa com a questão de mapas. Eu já perguntei isso, vou perguntar de novo. Quantos de vocês, no finalzinho da sua Bíblia, tem lá um conjuntinho de mapas, sejam eles coloridos, sejam eles em preto e branco? Dê uma olhadinha lá, no finalzinho da sua Bíblia. Eu creio que você já viu isso, tá? Alguns talvez nunca perceberam. Se você nunca percebeu, eu motivo, eu estimulo a você a dar uma olhadinha lá no final da sua Bíblia e você vai encontrar um conjunto de vários mapas. Algumas Bíblias têm uma quantidade muito grande de mapas, outras Bíblias têm uma quantidade razoável, outras uma quantidade bem limitada. Se você quer uma... Isto, muito obrigado, irmã Meire. Ela tem... Pastor, consegui comprar. Quer dizer, Oh, eu ia falar dela agora, pastor. comprei não. Minha mãe me emprestou, mas se ela achar uma outra no Brasil, vai me dar para mim. Minha Parabéns, mãe. pastora Darlete. Ó, a pastora Darlete está Gostei com... muito. Pastora Darlete está com um canhão ali nas mãos. Sabe o que é um canhão? Glória a Deus. Esse canhão se chama Bíblia Thompson. É, Tá? Quem já ouviu top. falar da Bíblia Thompson? Alguém já ouviu falar? Isso. Eu faço questão em fazer propaganda da Bíblia Thompson, que Eu tenho ela. ela é a melhor Bíblia de estudo. Por quê? Porque ela tem uma quantidade enorme de recursos. Enorme, simplesmente enorme. Você pode ter várias Bíblias de estudo, e todas elas são importantes. Mas a Bíblia de estudo é como uma espécie de um compacto. Ela resume muita coisa num único conteúdo. Ela é um pouquinho cara e faz jus porque ela é cara, porque ela traz um conteúdo maravilhoso. E na área da geografia e da arqueologia bíblica, você não tem do que se arrepender. Repito, é uma Bíblia cara, está variando entre 70 a 100 dólares aqui nos Estados Unidos, dependendo do tipo do papel, da capa, se é capa de couro, capa dura, tá? Mas é uma Bíblia que, olha, você compra e se esquece de comprar uma outra. Você até pode querer comprar outras, mas a Bíblia Thompson, ela é incomparável. E na área dos mapas, ela é fenomenal. Ela explica, ela dá uma explicação bem detalhada dos mapas bíblicos. Se você quer adquirir uma Bíblia Thompson, eu posso, no final da aula hoje, postar, como eu já postei várias vezes, né, a Genesim Books, do pastor Valentim, em Denver, Massachusetts, ou edições CPAD em Everett. Né? Eu não estou ganhando um centavo com isso. Muito pelo contrário, se você ligar para o pastor Valentim e disser, eu sou aluno da Academia Bíblica Liberéia do pastor Luiz Prestes, pastor Valentim vai te dar um desconto. Está ali a irmã Meire, né, que costuma comprar com o pastor Valentim. Correto, irmã Meire? Meu irmã Meire. Irmã Meire costuma comprar com o pastor Valentim. O atendimento que eles dão é nota 20 e dão um descontinho bom. Então, se você se animar, eu não estou ganhando nada com isso, por favor, não estou ganhando absolutamente nada. Só alegria e a satisfação de ter você com uma boa obra de literatura evangélica nas suas mãos. Mas, falando em mapas, já que vocês têm nas suas Bíblias um conjunto aí de mapas, a razão de nós termos estendido a nossa aula é para deixar você bem... vou usar a expressão que se usa muito no Rio de Janeiro, bem ensaboado na parte da geografia bíblica. Vou deixar vocês, olha, encharcadíssimos. E eu enviei agora há pouco um e-mail para vocês, exatamente no e-mail que eu mandei o link da aula, está lá
2 novos arquivos. Eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam identificar. Ok. Todos estão vendo este mapinha na tela? Todos estão vendo? Todos? Estão todos vendo, perfeito. Não consegui mapas de boa qualidade em língua portuguesa. Deixa eu fechar aqui o áudio, que o áudio está aberto. E quando o áudio está aberto, qualquer movimento que ocorre no fundo dá uma certa interferência. Muito bem, o áudio está fechado. Todos estão me ouvindo? Levante o dedinho, por favor. Isto. No momento que o aluno quiser fazer uma pergunta, uma colocação, uma abordagem, uma dúvida, ó, faz assim e abre do seu lado o áudio e depois volte a fechá-lo imediatamente. Vamos então voltar. Ok. Eu enviei esses mapas para vocês agora em pouco, coisa de mais de meia hora. Só conferir lá em PDF. Se você não recebeu esse novo conjunto de mapas, que é o terceiro conjunto, ou terceiro grupo, me deixe saber o mais rápido possível para fazer o reenvio. Ok. Nós vamos agora, nesta aula, nos dedicar a identificar bem cada um desses mapas. E esses mapas, como você está vendo, eles estão escritos em inglês, porque são os mapas que eu consegui de melhor qualidade. Mapas em português, infelizmente, não consegui de boa qualidade. Mas dá para entender. Aqui nós temos um mapa que ele, no Antigo Testamento, tinha um nome e no Novo Testamento passou a ter outro nome. Eu creio que vocês já estão familiarizados com esse desenho deste mapa e com facilidade poderão me dizer que região do mundo bíblico apresenta este mapa. Tem 2 nomes. No Antigo Testamento tem um nome, no Novo Testamento tem outro nome. Vamos lá, qualquer aluno que queira e saiba responder pode abrir o seu áudio e me dar a resposta. É uma região do mundo antigo, ok? Do mundo bíblico. No Antigo Testamento. Canaã, pastor. Antigo, como se chamava? Canaã. Canaã ou Terra Prometida, correto, irmã Lúcia? E no Novo Testamento, como se chamava? Palestina. Palestina. Anotou aí? Se não anotou, repito uma vez mais, vale a pena. No Antigo Testamento, esta porção de terra, no desenho deste mapa que você está vendo, se chamava Canaã ou Terra Prometida. No Novo Testamento, ganha um nome de Palestina. Em outras palavras, é a mesma região, porém, pela questão da história bíblica, muda de nome. Aqui nós estamos vendo a Terra Santa nos tempos de Jesus. Já que é nos tempos de Jesus, então estamos no Novo Testamento, Palestina. E a Palestina dos tempos de Jesus era dividida em 3 áreas: Galileia, Samaria e Judéia. Vou repetir. A Palestina nos tempos de Jesus era dividida em 3 regiões: Galileia ao norte, Samaria bem no centro, Judéia batendo para o sul. A Galileia tinha um conjunto de cidades, bem como Samaria e bem como Judéia. Vamos lá, vamos começar a identificar alguns pontos deste mapa. Essa parte de água aqui em cima, como nós chamamos? Está aqui em inglês, mas você vai saber. Mar da Galileia. Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades, também conhecido como Mar de Quinerete, também conhecido como Lago de Genezaré. Essa extensão de água, esse filete de água, é um rio e é o mais importante da Palestina. Qual seria esse rio? O Jordão. Jordão. Ele vai desembocar dentro de outra bacia de água, que é o reservatório de água salgada, o maior reservatório de água salgada do planeta. Como se chama? Mar Morto. Mar Morto. A Bíblia dá outro nome ao Mar Morto, se lembram?
Lago de Mar de Sal? Mar Salgado. Mar Salgado. Chegou pertinho. Mar Salgado. Do lado aqui temos o Mar Mediterrâneo. Como a Bíblia chama o Mar Mediterrâneo? O grande Mar Grande. Mar Grande. Grande. Deixo bem claro que o nome Mediterrâneo não aparece na Bíblia. Você vai cansar de buscar e não vai encontrar. Agora, Mar Grande, sim, você vai encontrar. Que é o nome bíblico do Mar Mediterrâneo. Aqui embaixo, se você está vendo, estou passando o cursor, tem um símbolo com a letra N lá em cima. O que é isso aqui? Bússola. Parecido com uma bússola, mas tem um nome específico. Alguém se lembra? Qual é a pergunta, pastor? Papai do céu, quero dar 75 pontos para o aluno que me disse o nome desse desenhinho aqui. Ele tinha uma função de bússola. Ele tinha uma função de bússola. É uma das mais antigas formas de orientação dos mapas. Alguém já leu? Alguém já estudou sobre isso aqui? Não? Monte Hebron. Não. Eu estou rodando meu cursor. Como se chama esse desenho, esse símbolo? Ele tem a função de apontar direções. 75 pontos. Estou querendo dar isenção da prova. Ai. Você não vai fazer... Os pontos cardeais? Tá queimando, tá pegando fogo. Pergaminho? Ai, deu uma volta para trás. Ai, Jesus. Ai, papai da glória, eu quero dar isenção da prova. Ei, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, já não vale mais. Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos. Alguém já ouviu falar da Rosa Não. dos Ventos? Não é da Dona Rosa lá da Quitanda, a Dona Rosa lá da mercearia. É a Rosa dos Ventos. Anote aí. Esse símbolo que você está vendo e que geralmente tem uma pontinha apontada para a letra N, que é o norte, é chamada de Rosa dos Ventos. Isso era muito comum nos mapas antigos e até nos mapas atuais, no sentido de apontar as direções dentro dos mapas. Alguns GPSs, né, como da marca Magellan, se você já ouviu falar dessa marca, você vai encontrar em alguns modelos, no que abre, né, a telinha, aparece uma Rosa dos Ventos. Vamos lá. Já identificamos o Mar da Galileia, já identificamos o Rio Jordão, já identificamos o Mar Morto, e agora vamos identificar algumas cidades. Lá na Galileia, começando. Nazaré. Qual a importância bíblica, se você se lembra da cidade de Nazaré? Vamos lá. Qualquer aluno pode me dizer, pode abrir o seu áudio e me dizer. Nascimento de Jesus. Não. Não. Eu acho que a irmã Lúcia deu uma pequena confusãozinha. Onde o anjo apareceu para Maria e revelou a ela o filho. Não. Eu sei que vocês sabem, eu vou forçar um pouquinho a memória de vocês. Qual a importância bíblica da cidade de Nazaré? Eu sei que vocês sabem. Está lá no fundo do baú. Eu vou puxar para vocês se lembrarem. Foi para onde José e Maria foi com Jesus? Não. Sim, de uma certa forma, sim, mas teve uma importância muito grande a cidade de Nazaré no contexto... Nazaré é onde que o povo foi o censo contar? Não, o censo foi, na verdade, em Belém. Lá em Belém, Isso, mas dentro do contexto do Novo Testamento, Nazaré teve uma impressionante importância. Onde Jesus passou a maior parte da sua vida? Isto, onde Jesus foi criado. Anote aí, por favor. Jesus nasceu em Belém de Judá, mas foi criado em Nazaré, na Galileia. Anote aí, por favor. Um aluno do curso básico em teologia, se esquece disso, quer dizer que a escola dominical ficou para trás.
Então vamos ter muito cuidado. Anotou aí? Nazaré é a cidade que Jesus, desculpe, passou a maior parte da sua vida. Em outras palavras, Jesus foi criado em Nazaré. E aconteceu outra coisa curiosa em Nazaré ligada a Jesus. Alguém se lembra? Aconteceu um fato curioso com o Senhor Jesus em um dado momento ali na cidade de Nazaré. Vocês se lembram? Qual foi esse fato? A pastora Darlete está falando, mas o áudio dela está fechado. Onde Jesus foi pego De que maneira? De que pelos forma? soldados? Não. Jesus foi preso em Jerusalém, não em Nazaré. É quando os discípulos falou assim, não sei o nome de um falou assim, que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, que ele falou de Jesus para eles. Mas teve um fato mais forte do que este. Corretíssimo, a sua colocação está corretíssima. Ali foi o encontro de Jesus com Natanael. Mas teve um outro fato mais forte ainda, que envolveu Jesus. Na sinagoga, pastor? Não. Eu vou sugerir que vocês anotem, porque eu estou percebendo que vocês estão lendo o texto bíblico, mas estão se esquecendo dos acontecimentos. Anote aí. Em Nazaré, foi a cidade que Jesus foi rejeitado quando levou o evangelho. E ali Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Jesus chega a Nazaré, ele prega, ele é rejeitado, e Jesus só pode fazer o quê? Alguns poucos milagres por causa da incredulidade do povo. Anotou aí? Isso é muito importante. Não pode ser. Foi aí que ele falou sobre Sodoma e Gomorra para o povo? Sim, Ele não sim, pôde. sim. Mas o povo, como acabo de dizer, fechou o coração. Fechou o coração e, consequentemente, Jesus não pode fazer muitos milagres, ironicamente, na cidade que ele foi criado. Muito bem. Vamos descer para Samaria. Temos aqui uma cidade que destacamos, Sicar. Que importância tem a cidade de Sicar no contexto bíblico? Alguém se lembra? Há uma narrativa na Escritura e no Novo Testamento que enfatiza, chama a atenção sobre a cidade de Sicar. Poço de Jacó? O Poço de Jacó. Mas especificamente voltado para que acontecimento? Corretíssimo, Poço de Jacó. Que o Poço de Jacó. Com Jesus, com a mulher samaritana? Acontecimento que Jesus encontrou com a mulher Samaria. Isto, mulher samaritana. Está lá narrado. A mulher samaritana. Está narrado no quarto capítulo do Evangelho de João. Então, você vai lá no quarto capítulo do Evangelho de João, e aí dá a narrativa deste encontro e dá as características do encontro e o local do encontro. Que é em Sicar. Perfeito. Vamos descer então para a Judéia. Judéia, nós temos aqui várias cidades: Emaús, Jerusalém, Jericó, Belém. Se você olhar para Jericó, Jericó está quase de frente ao Rio Jordão. Que importância na história bíblica teve Jericó? Teve vários fatos que aconteceram em Jericó, vários, mas teve um que marcou a história bíblica ligada à cidade de Jericó. Essa é fácil. Josué. A parábola do bom samaritano? Josué. Cego de Jericó. Cego de Jericó. As muralhas de Jericó. É o que eu acabei de falar. Teve vários fatos, na verdade, que aconteceram em Jericó, mas o mais importante, o mais retumbante, foi a queda das muralhas de Jericó, né? Teve o cego de Jericó e tantos outros fatos, mas temos aqui Jericó. Diz a Escritura que Jericó estava embaixo e Jerusalém estava em cima. Como é que eu sei disso? Quando eu leio o Evangelho de João, eu vejo que alguém desceu de Jerusalém para Jericó.
Se você nunca leu isso, é muito interessante, porque Jerusalém está a 407 metros acima do nível do mar e Jericó a 295 metros abaixo do nível do mar. Então, a distância de descida de Jerusalém a Jericó ultrapassa mais de 650 metros. É uma boa descida. Jerusalém. Cite um fato que marca a história da cidade de Jerusalém. Temos dezenas de fatos, dezenas. Mas cite um, apenas um. Alguém vai se lembrar? Em Jerusalém foi onde que Jesus, eles prenderam e mataram Jesus. Isso, Jerusalém foi a cidade onde Jesus foi preso, foi morto, foi crucificado. Um outro fato importante E envolveu ressuscitou. Jerusalém. Um outro fato Jesus ressuscitou, né? Também. Também, um outro fato. Triunfal de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos lá, então, no Antigo Testamento, um fato lá no Antigo Testamento que marcou a cidade de Jerusalém. Alguém se lembra? Isso é muito fácil, gente. Se você não se lembrar dessa, eu acho que eu me demito. É muito fácil. Essa é facílimo. Os tempos antigos. Mas tem um fato. O encontro de Abraão com Melquisedeque. Isto. Pastor Juarez está como facão saído da loja, afiadíssimo. O encontro de Abraão com Melquisedeque. Só que, essa eu vou dar 50 pontos para o pastor Juarez. Só que naquela ocasião desse encontro, Jerusalém não tinha o nome Jerusalém, tinha outro nome, valendo 50 pontos para o pastor. Salém. É só para o pastor Juarez, gente. Vocês estão querendo roubar o ponto do pastor Juarez? Não façam esse pecado. Salém, obrigado, pastor. Gente, não cometa esse pecado de roubar o ponto do homem de Deus. Parabéns, pastor Juarez, 50 pontinhos. Salém. Mas valendo 75 pontos. Quais são os outros nomes que teve a cidade de Jerusalém ao longo da Jebus, Salém, Jebus e Jerusalém. Irmão Elton pegou assim, com força. Sabe aquela pessoa com fome, como diz lá no Nordeste, pegou a carne seca e o jerimum juntos? Foi irmão Elton agora. 75. Deu nem tempo de abrir o áudio? Não deu nem tempo, gente. Ele já estava com a faca. Sabe por quê? Porque ele aprendeu com o pastor Juarez a ser rápido. A dar o tiro sem misericórdia. 75, ele repetiu o que nós falamos aqui, uai. Eu falei também. Mas o áudio estava bem... Falei primeiro do que ele. Mas fique antes da pergunta, né? Antes da pergunta da ponta. Antes. Então tem que ser no momento da pergunta. Então, Jerusalém chamava-se Salém, depois passou a se chamar Jebus, e por fim chega a ser Jerusalém. Perfeito. Belém. Qual a importância da cidade de Belém no contexto bíblico? Nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus. E Emaús? Emaús. No caminho de Emaús. No caminho de Emaús. No caminho de Emaús, os Jesus aparece. Discípulos no caminho de Jesus, de Emaús, Jesus aparece. A Bíblia Isso fala... é depois da ressurreição, né? Exatamente. A Bíblia fala não os nomes exatos desses discípulos, mas o texto grego deixa subentendido que se tratava de um casal. E aí o evangelista Lucas apresenta o sobrenome deste casal. Como se chamava o sobrenome deste casal, que supostamente eram um homem e uma mulher que estavam ali caminhando ao lado de Jesus, mas não sabiam que se tratava de Jesus. Alguém se lembra? Pedro e Maria Madalena? Não. Pastora, a senhora fez uma coisa agora fantástica. A senhora tirou 3 personagens e jogou ao ladinho de Jesus ali no caminho de Emaús. A senhora está reescrevendo o Evangelho Apócrifo de Lucas. Que lindo! Vamos lá, gente. Cleófas. Estou dizendo, hoje estamos presenciando a unção juarina.
É do pastor Juarez, está fresquinho. Gente, aproveita, pastor Juarez hoje está distribuindo unção. Cleófas. Isso aqui é importante, irmãos, o que estamos fazendo para nós identificarmos as localidades e associarmos aos fatos bíblicos. Galileia, Nazaré, Samaria, Sicá, Emaús, Belém, Jerusalém, Jericó, Judéia. Mudamos o mapa. Não, ele é o mesmo. Ele é o mesmo mapa. Nós mudamos o quê? Posso fazer uma pergunta, pastor? Faça, por favor. Não era um casal? Qual é o outro nome? Cleófas. O texto grego traz a ideia que era um sobrenome e não um nome. Cleófas. Ok. Então, a Bíblia não fala do nome, fala do sobrenome apenas. Sim. Pastor, é Cleófas ou Cleopas? Tem duas versões. Ok. Cleófas é a forma aportuguesada. Cleopas é a forma grega. Ok. Tanto que se escreve das duas maneiras, né? A forma aportuguesada como a forma grega. Cleófas ou Cleopas. Pastor Prestes. Fale. A digníssima aqui está parecendo uma personagem bíblica aqui. Pode acreditar. Ou uma senhora árabe ou uma senhora feminista. Parabéns, minha irmã. A senhora está no jeito para fazer uma peça de teatro e ganhar 120 pontos, né? Ao lado do seu esposo. Só falta seu esposo estar vestido de um centurião romano. Aí o negócio está 10 mil. Parabéns, muito bom. Desculpa a interrupção. Em nada, um grande prazer ser abençoado com a presença da sua digníssima. Deus abençoe, minha irmã. O mapa é o mesmo, ó. Estão percebendo? Quem está percebendo que o mapa é o mesmo? É o mesmo. Só mudou o quê? O que muda aqui? Mudou os nomes, tirou os desenhos. O Oeste está mais apresentado. Tirou os desenhos. Vocês não estão prestando atenção. Oeste, né? Oeste. Vocês não estão prestando atenção, ó. O mapa é o mesmo, mas mudou alguma coisa. Ó. Aqui foi para o Velho Testamento. Isto, mudamos a época. Parabéns, irmã Nalu. Só por causa desta atenção redobrada que a irmã Nalu teve, tem que dar 75 pontos para a irmã Nalu, não. Fim de ano, a irmã Nalu vai levar esse presente, 75 para a senhora, irmã Nalu. Ela está ligada, é o que estou dizendo a vocês. Geografia bíblica requer muita atenção. É o mesmo mapa, só mudou o quê? O tempo, a época. Saímos do Novo Testamento e fomos para o Antigo Testamento. Ok. O mapa é praticamente o mesmo, mas alguns nomes mudam, outros permanecem. Vamos lá. Berseba. Está lá no sul da Terra Prometida, no sul de Canaã. Cite um fato bíblico muito chamativo em Berseba, que aconteceu lá no Antigo Testamento. Foi uma das terras conquistadas. Seja mais específico. Em que momento, em que situação? Dou uma dica. O livro do Gênesis dá um pontapé inicial importantíssimo, mencionando pela primeira vez a cidade de Berseba. Porque ali foi feito um pacto, foi feita uma aliança na cidade de Berseba, por uma razão muito clara. Jacó? Abraão. E aí? Só paramos por aí? Abraão e Abimeleque. Abraão, irmã Nalu vai ganhar. Não dá, não. Vou, irmã Nalu. Não mereço. A quem honra, que se dê a honra. Tem que ser bíblico. Parabéns, irmã Nalu. Parabéns. Não dá, não, porque eu fiquei curiosa, né? Estou errada. Não dá, não. Eu fiquei curiosa. Já deu. No Google. Já deu, pastor, dá não. Eu fiquei curiosa. Esse nome ficou aqui, eu fui buscar. Falei, Berseba, já ouvi falar, corri, busquei. Dá não. Ok, então eu só darei se a irmã me dá o significado do nome Berseba. Sabe o significado? Não. Então, volto tudo para trás. Em Berseba foi feito um pacto de paz entre Abraão e Abimeleque. Havia uma batalha, havia uma rixa. O significado é pacto de paz. Não. O poço do 7. Não. Poço do juramento.
Berseba quer dizer poço do juramento. Muito bem. Nós temos aqui o Monte Nebo. Que fato bíblico está ligado ao Monte Nebo? E qual o outro nome que possui o Monte Nebo? Pastor, porventura foi o monte aonde Moisés... Isso é o Monte Hermon? Não. Onde não. Moisés viu a sarça ardente. Monte Horebe. Monte Horebe. Onde Moisés foi... Deixa onde Moisés morreu. Isto. Para eu dar o ponto para a irmã Lúcia, eu quero dar 75. Qual outro nome do Monte Nebo, para fechar? A Bíblia fala que o Monte Nebo tinha 2 nomes. Como? Fisga. Pisga. Pis, não pis. Pisga. Pisga. Então, infelizmente, não pude dar o ponto para a irmã Lúcia. Então, Monte Nebo tinha o nome de Monte Pisga, com P. E ali foi o monte onde Moisés morreu. Está na sua primeira aula de geografia bíblica. Perfeito. Está ligada, irmã Madalena. É santa mesmo, né? Só os santos andam ligados. Olha só. Megido ou Megido. Que fato está ligado? A Bíblia fala de várias vezes dessa cidade. Mas lá no Novo Testamento tem um fato que não deixa você se esquecer desta cidade. Só que aparece sob outro nome. Alguém se lembra? No Novo ou no Antigo Testamento, o senhor quer saber? Esta cidade ela aparece pela primeira vez no Antigo Testamento. E acontecem 2, 3 fatos. Mas essa cidade ela é melhor lembrada pelo fato ocorrido... Nazaré, não? Não. Dentro do Novo Testamento, essa cidade ela é mais conhecida, só que debaixo de outro nome. Não o nome Megido. É um outro nome. Alguém se lembra? Megido, Magedo. Armagedon. Armagedon. Da primeira aula também. Perfeito. Irmã, você tem que vir para o interativo. Vou orar a Deus para Deus dar uma reboliço na sua vida para a senhora vir para o interativo. Sai do gravado. Megido, também conhecido como Vale do Armagedon, Vale do Jezreel, o Vale de Esdraelon. Anote aí, não pode esquecer. O Megido está ligado à batalha final que vai haver na Grande Tribulação, no final da Grande Tribulação. Muito bem. As outras cidades, eu poderia entrar em maiores detalhes, mas elas praticamente são muito parecidas com o Novo Testamento. Vale do Megido, Vale de Jezreel e Vale do quê? Megido, também conhecido como Vale do Armagedon, Vale de Jezreel e Vale de Esdraelon. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui o Mar da Galileia, correto? Estão vendo aqui? Ó, Mar da Galileia. O que eu vou fazer? Ó, ampliei. Trouxe bem pertinho agora. Mar da Galileia. Aqui, na região da Galileia, foi o quartel-general do Ministério de Jesus. Todo o Ministério de Jesus foi estruturado nessa região, no norte de Israel. Nós temos aqui Cafarnaum, Tiberias, Caná, Nazaré. Caná da Galileia. Cite um fato importante ocorrido em Caná da Galileia. O milagre do vinho. Milagre da transformação da água em vinho. Observe que o Mar da Galileia ele tem um formato ovalado. Não é um mar propriamente dito, ele é um lago, mas os geógrafos convencionaram como mar, não é? Porque ele tem 32 quilômetros de comprimento por 19 de largura. E o mais curioso, há muitas mudanças climáticas no meio deste, entre aspas, lago. Eu já tive a oportunidade de navegar neste lago por 2 vezes, de ida e volta. De acordo com a época do ano, eu fui no verão e fui no inverno. No inverno, interessante, né? Na parte da tarde, fica completamente nublado e começa a chover. E sopra um vento
enorme e agressivo. Isso me fez lembrar os problemas que os discípulos tiveram quando navegavam no Mar da Galileia, a ponto de causar até problemas na navegabilidade, né? Como os discípulos estavam prestes a naufragar debaixo de uma enorme tempestade no Mar da Galileia. Continuamos no mesmo mapa. Vamos lá. Se vocês perceberem, ó, não mudamos de mapa. Mudamos aqui a época, aproximamos a região da Galileia e continuamos com o mesmo mapa. Só que agora nós temos as montanhas na Bíblia. Vamos lá. Vamos lá embaixo. Bem distante. Monte Or. Alguém se lembra de um fato bíblico que poderia ser considerado o mais importante, ocorrido no Monte Or? Gente, eu quero dar isenção da prova para o aluno que me disser. Pronto. Esse monte tá em português mesmo? Tá em português. E como tá? Monte Or. Claro, o aluno continuar tendo as aulas, mas não precisa se preocupar em fazer a prova. Ninguém se lembra. E eu tenho certeza que você já leu essa passagem bíblica pelo menos 2 vezes. Tenho certeza. Ó, prepara o coração para a surpresa. Foi o local aonde Arão, o sacerdote, irmão de Moisés, morreu, e aonde dali as roupas de Arão foram tiradas do corpo dele e passadas para o seu filho Eleazar, sendo Eleazar investido um novo sumo sacerdote. Anotou? Então, Monte Or é o local onde Arão morre, as suas roupas sacerdotais lhe são desvestidas e transferidas para o seu filho Eleazar, convertendo-se este no novo sumo sacerdote. Uau! Pastor, o Monte Or é o Monte Seir também ou não? Não. O Monte Seir está um pouquinho próximo. Abaixo. Isso, um pouquinho mais para baixo. Em torno de uns 60 quilômetros mais abaixo. É costumeiro haver confusões entre o Monte Seir e o Monte Or devido que eles estão quase na mesma linha, compreende? Só que separados. O Or vem na frente e o Seir vem abaixo. Já falamos do Monte Nebo, né, que é onde Moisés faleceu e tem o nome também de Monte Pisga. Nós temos lá em cima, ó, tá vendo aqui essa cabecinha? É o Monte Carmelo. Que fato chamativo na Bíblia. Elias. Mas o que aconteceu com Elias lá? Ele foi tomar sorvete num dia muito quente? Lutou contra os 450 profetas, se eu não me engano, de Jezabel. Só isso? E os outros ali desapareceram. Ali Deus não, tem mais, mas eu não sei a quantidade exata. 450 mais 400. Isso, 450 de Acera e 400 de Baal. E 400 de Baal. Um pouquinho. Deus desceu o fogo dele, água, fogo. E aí fez aquela grande festa, né? Eu digo que foi a maior churrasqueira da história bíblica. Foi a maior churrasqueira. Foi nesse vale de Jezreel aí que ele matou todos os profetas, não foi? Sim, tá aqui, ó, Vale de Jezreel, exatamente. Monte Tabor. Que fato bíblico está ligado ao Monte Tabor? O Monte Tabor, eu tenho essa dúvida que eu estava vendo. Estava falando que tanto nele foi quando teve a transfiguração. Exato. Mas também eu estava vendo um outro falando do Monte Hermon. E eles não são perto um do outro. Não. O Monte Tabor está aqui, o Monte Hermon está mais para cima. O Monte Hermon está aqui, ó. Está para cima. O Monte Hermon já está no Líbano. Sim. O Tabor está dentro de Israel. Pastor, mas esse não foi o Monte da Transfiguração? Exatamente. O Monte Tabor. Sim. Mas também num comentário, também na pesquisa mostrou que o Monte Hermon também ele é considerado onde houve a transfiguração. Mas isso não procede. Há uma controvérsia entre alguns historiadores por problemas de copistas. Alguns copistas no século II e no século III a.C. cometeram erros de transposição ou de transliteração
em nomes da geografia bíblica. Isso era muito comum, né? Vamos levar em consideração que não havia satélites, não havia aparelhos que rastreassem, né, as localidades ou as localizações como hoje temos, né? O avanço da tecnologia, claro, temos que levar em consideração que a tecnologia naqueles tempos, comparado com os nossos para certas coisas, dava de 20 a 0, como, por exemplo, a engenharia, para você entender um pouco. A engenharia, nos tempos bíblicos, não se compara aos dias de hoje. Por quê? Quando um dia você tiver a oportunidade de ir ao Egito e ver a construção das 115 pirâmides, você chora. Eu chorei. E as pessoas pensavam que eu estava meio louco. Eu comecei a chorar copiosamente, porque, irmãos, 4.000 antes de Cristo, não havia computadores, não havia máquinas que pudessem cortar o granito e o mármore numa perfeição simétrica, assim, numa retidão assustadora. É uma coisa que confunde como os egípcios tinham uma tecnologia que não se compara ao que temos hoje. Só você ver as pirâmides. Eu chorei, emocionado, fiquei minutos em convulsão nervosa, alegre, feliz, de uau! Como a tecnologia desse tempo, em comparação aos nossos, pelo menos na área, entendeu? Da engenharia e da arquitetura, era muito mais avançada. Claro, hoje temos satélites, hoje temos GPS, hoje temos aparelhos eletrônicos que jamais, naquele tempo, ninguém poderia imaginar a existência deles, ok? Mas se nós fizermos uma comparação, em alguns aspectos, a tecnologia daquela época era muito mais avançada. Daí entendemos que eram frequentes os erros de nomes das localidades geográficas. E esse é um deles. Tá? Tem muitos autores que afirmam que o Tabor e o Hermon eram exatamente a mesma coisa, mas vários documentos escavados pela arqueologia secular e bíblica a partir dos anos 60 e 70 mostram diferente, que o Tabor é um monte e o Hermon é outro monte. O Tabor é o monte da Transfiguração e o Hermon exatamente é o local que está lá em cima e ao pé dele nasce qual rio? Eu esqueci. Qual rio que nasce lá? O rio... Jesus, eu vi isso. É o rio que desce e tem curvas. Ele desce e tem curvas. Não é o Jordão, Jesus. É o Rio Jordão. É o Rio Jordão, é o Jordão. Mas o Jordão não vem pela Galileia? Tá aqui, ó, lá em cima. Sim, mas antes, é isso que eu estava estudando, que eu fiquei na dúvida também. Aqui está o Monte Hermon, aí ele vai descer, aqui é nascente, vai descendo, desce para Galileia, forma ele cai dentro do Mar da Galileia e continua. Da Mar da Galileia que se forma o Rio Jordão, que vem... Mas, na verdade, a nascente dele, a nascente é na beira do Hermon. A confluência a partir do Mar da Galileia, que são duas coisas diferentes. Uma coisa chama-se nascente. A confluência, onde ele se desenvolve, é a partir do Mar da Galileia. Porque ele então, nasce... primeiro é chamado de vale, né? Sim. Depois do Rio Jordão. Isto. Depois, preste atenção, está aqui a minha mãozinha, tá? Ele nasce lá em cima. Aqui é a nascente. Na beira... Isto. Aí ele vai em torno É ele que tem 3 nascentes? Exato. Exatamente. Aí ele vai por uns 35 a 40 quilômetros. Cai dentro do Mar da Galileia. Mas nesses 35 a 40 quilômetros, ele é muito fininho e muito curto. Fino e curtinho, mas vai. Aí ele cai dentro do Mar Galileia. Do outro lado, ele tem a chamada confluência. O que é confluência? Ele começa a aumentar de largura e ele começa a ter o que? O seu desenvolvimento no comprimento. Aí ele cai dentro do Vale do Jordão. Aí ele vai por mais de 250 quilômetros até morrer dentro do Mar Morto. É um dos rios mais interessantes, porque ele é cheio de curvas. Se você olhar nesse mapa aqui, ó, a quantidade de curvas. Ele não é um rio reto, como o Nilo. São mais de 85 curvas que tem este rio. Daí o nome Jordão, caudaloso, cheio de curvas. Monte Ebal, Monte Gerizim. Qual a importância desses montes no contexto bíblico?
Ebal e Gerezim. Alguém se lembra? Gerezim não coisa que eu recebeu lembro bem a hoje. palavra de Deus. Mas houve um fato que os judeus começaram a questionar pesado. Só lembrar da bênção e a maldição. Exatamente. A bênção e a maldição. Da onde eles seriam proferidos. Do Ebal ou do Gerezim. E isso envolveu a questão com os samaritanos. E o samaritano, porque o samaritano achava que ali que é o monte certo de adorar a Deus, né? Exatamente. Se criou uma polêmica ética muito forte sobre o Monte Ebal e sobre o Gerezim. E o Monte Moriá? Qual a importância bíblica do Monte Moriá? Onde que Abraão levou Isaac para sacrificar. Exatamente. O monte para o qual Deus deu a ordem a Abraão para sacrificar Isaac. Agora, minha pergunta. Que outra importância também, a partir desse fato, ganha o Monte Moriá? Foi em cima desse fato que a pastora Darlete já nos respondeu, que o Monte Moriá ganha uma importância simplesmente fantástica, que atravessa mais de 1000 anos na história do país de Israel. Alguém se lembra? O Templo de Salomão. O Templo de Israel. Tanto o de Salomão como o de Herodes foram construídos exatamente no mesmo sítio, no mesmo lugar, sobre o Monte Moriá. Anote aí. Tá? O Templo de Salomão foi inaugurado perto de 970 a.C. E o templo de Herodes, Zorobabel e Herodes, 516 a.C. Lembrando que o templo de Salomão, levantado em 970 a.C., foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. E o templo de Zorobabel, remodelado anos mais tarde por Herodes o Grande, foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, hoje, sobre o Monte Moriá, está uma mesquita muçulmana chamada do Domo da Rocha, ou a Mesquita de Omar. Ao lado, há um espaço enorme, só você ver no mapa, enorme, enorme, quase 3 vezes o tamanho. Ao lado daquele espaço, do Domo da Rocha, Monte Moriá, hoje, propriedade dos muçulmanos, propriedade dos islâmicos, segundo o Talmud, o livro das tradições judaicas, e segundo o capítulo 47 e 48 do livro do profeta Ezequiel, será levantado o 3º templo judaico, que é o templo da tribulação. Mas como? Como o templo judaico vai ser levantado num território que pertence aos muçulmanos? Simples de entender. Vai haver um pacto de paz entre árabes e israelenses. E quem vai promover esse pacto? O anticristo. É a única pessoa que vai conciliar os dois povos e haver, então, autorização para a construção do 3º templo judaico. E se você não sabe, tudo já está preparado. Tudo. Existe um site, se você quiser ir lá, ele se chama www.temple, em inglês, institute.org. Ali você vai ver todos os preparativos que estão envolvendo a inauguração do 3º templo judaico. Ele já tem tudo, ele já tem um menorá de ouro enorme, ele já tem o altar do holocausto, as roupas dos sacerdotes, do sumo sacerdote, as trombetas, as vacas avermelhadas, tudo prontinho. Só estão esperando uma ordem lá de cima. E essa ordem é o pacto de paz entre árabes e israelenses para a reconstrução do templo. Aí, meus irmãos, temos algo maravilhoso. A igreja já não estará na terra mais. Ah, glória a Deus. A igreja já não estará mais na terra. Oh, isso que eu ia perguntar. Pastor, o senhor mencionou uma passagem bíblica onde eu posso ler sobre isso? O senhor falou... Capítulo 47. Leia o capítulo 47 e o capítulo 48 do livro do profeta Ezequiel e Daniel, capítulo 9, verso 24
ao 28, que falam sobre as 70 semanas de Daniel. Pastor, enquanto eles procuram esse texto, quando o senhor menciona que estão esperando uma ordem lá de cima, de quem lá de cima essa ordem virá? De um governo superior. E esse governo superior estará já nas mãos de quem? Anticristo. Do anticristo, exatamente. Okay. Porque vai ser um governo mundial. Lembra-se que os países do mundo vão existir, correto? Vão existir. Só que o governo será único, centralizado nas mãos de um único ser humano, de uma única pessoa, chamada o anticristo. E ele já está na política aí, né, pastor? Ele já está na política. Eu não posso, por uma questão ética, já nos nossos estudos de escatologia, embora eu vou dar algumas pistas, no mês de fevereiro, para quem tiver interesse, nós teremos aí um curso de imersão de escatologia por 1 ano. 1 ano, todas as sextas-feiras. É um curso em separado ao curso básico em teologia, né? Os alunos ficarão na liberdade de querem fazê-lo ou não. Nós já temos quase 60 inscrições confirmadas. E nós temos somente 100 vagas, porque ele vai ser totalmente online. Totalmente online. Vai funcionar a partir de 11 de fevereiro até 12 de fevereiro de 2023, de 8 às 10 da noite. Nós vamos estudar a fundo, detalhe por detalhe, a escatologia e com fatos dos dias de hoje, comprovados dentro da Escritura. Eu não posso falar publicamente porque há coisas que temos que ter um cuidado redobrado para não sermos mal interpretados. Mas hoje, dentro da União Europeia, é que interessante geografia bíblica, né? Geografia bíblica ela leva para história, escatologia, arqueologia, para várias áreas do conhecimento bíblico. Existem dois homens que eu tenho eles como candidatos, não quero falar o nome deles, que têm todas as credenciais, que poderiam ser um dos dois, ou pode não ser nenhum deles, o anticristo. Mas eu só quero dar essa deixa bem rápida, bem rápida. O anticristo terá que ser um homossexual. Daniel capítulo 11, versículo 37. Número 2. O anticristo terá que ser judeu, dos dois lados. Lado paterno, lado materno. Do lado paterno, procederá da tribo de Dan. Gênesis capítulo 49, versos 16 e 17. Do lado materno... Pastor, você podia ir mais devagar nas referências bíblicas para me saber, para me anotar? Vamos lá. Características da pessoa do anticristo. Número 1. Será um homossexual. Daniel capítulo 11, versículo 37. Segunda característica. Terá que ser um judeu, procedendo do lado paterno da tribo de Dan. Gênesis capítulo 49, versos 16 e 17. E do lado materno da tribo de Judá. Porque o livro de Números diz que o cetro se levantará a partir de Judá. É só você ler o livro de Números, e o livro de Números ressalta muito a questão do cetro, que sairia de onde? De Judá. E a palavra cetro fala de governo, poder, reinado. Números quanto? Números? Todo o livro de Números. Todo o livro de Números. Todo, sim. Ok. Mais alguma coisa? A quarta característica do anticristo... Terceira, pastor. A terceira característica do anticristo, ele terá que ser islâmico. Por que islâmico? Porque a Bíblia fala das características do anticristo que são exatamente as mesmas do Al-Mahdi. E quem é o Al-Mahdi? É o Messias que os islâmicos estão esperando. Eu não tenho aqui tempo para entrar nos detalhes, mas se eu mostrar para vocês as 10 características bíblicas do anticristo, elas são exatamente as mesmas 10 características do Al-Mahdi que o Alcorão, o livro dos islâmicos, apresentam para a chegada do seu Messias, chamada o Imã. O Imã, o 12º Imã, ou o Al-Mahdi. Mas isso eu vou falar em detalhes
no nosso seminário de imersão de escatologia. Isso é assustador. Uma pergunta, pastor. Ele pode ser judeu e islâmico? Ele será judeu e islâmico. Que interessante. Ele terá tripla cidadania. Judeu, para que os judeus o recebam, o aceitem dos dois lados. Será islâmico, porque ele verá pregar em nome de Alá, a guerra santa, contra os cristãos e contra os judeus. E será um europeu, para que seja aclamado e recebido pela União Europeia, que na ocasião terá 10 nações. Só para fechar essa parte, só para você entender. Porque eu entendi se eu falar que ele seria gay? Eu que viajei. Homossexual. Daniel 11:37. Yeah. Sendo ele islâmico? Sim. Se a senhora não sabe, existem milhões de lésbicas, milhões de gays dentro do islamismo. Só que a lei islâmica os condena à morte. Eles não podem se expor publicamente. Mas no governo do anticristo, o anticristo vai liberar tudo. E aí eles vão se manifestar. Hoje eles não podem. Então, no caso, esse é um fato que talvez a gente não tem como pesquisar, porque ele está escondido nesse fato. Exatissimamente. Exatissimamente. Pastor, tem referência bíblica quanto ao terceiro característica, que é o islâmico? Pela questão da sua descendência de Seleuco. Aí o irmão vai ter que entrar bem a fundo nos capítulos 7, 8 e 11 do livro de Daniel. Ali é um tremendo de um quebra-cabeças. Para o irmão entender esse quebra-cabeças, o irmão terá que entender o nosso estudo bíblico sobre isto. Mas está todo baseado no capítulo 7, 8 e 11 do livro do profeta Daniel. Okay. Mas eu já vou adiantar um assunto. Daniel tem uma visão de um bode. E esse bode tem 4 chifres. Do meio dos 4 chifres, um se levanta e se sobressai no meio dos 3. Creio que você já se lembra dessa passagem bíblica. O que significa o bode? Simbolicamente fala de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, que morre em 323 323 a.C., na Babilônia, vítima de tifo. Então, ele não deixa herdeiros. E o Império Macedônio, ou Império Grego, é dividido entre os seus 4 generais: Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Agora, interessante, né? Esses 4 chifres são os 4 generais de Alexandre. Mas a visão do texto bíblico mostra que um chifre sobressai-se no meio de 4. Quem é esse chifre? Seleuco. Aí, a partir da descendência de Seleuco, vamos traçar uma história que vai chegar até o anticristo. Aí você tem que entender o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 11 do livro do profeta Daniel. Mas isso a gente vai falar em detalhes. Muito bem. Ô, pastor Prestes. Sim. Pelos estudos, o senhor diz que já tem 2 suspeitas de quem seria. Eu repito... Ele encaixa entre essas características dadas já? Sim, curiosamente sim. Mas eles trabalham, os 2 trabalham debaixo de uma discrição fantástica. Eles são tão discretos que eu vou repetir. Muitos não conseguem vê-lo. Só os escatologistas, como o pastor John Hagee, Tim LaHaye, eu tenho constante contato com eles. Tá? Eu visito esses 2 pastores americanos 2 vezes por ano. E a gente troca muitas ideias, entendeu? Eu dou graças a Deus que os meus conhecimentos de escatologia começaram a ganhar muito volume depois que eu aprendi muito com o pastor Antônio Gilberto e comecei a ter, vamos dizer assim, uma pequena convivência com esses 2 pastores americanos que me dão muitas informações, me convidam 2 vezes por ano para esses simpósios e somente os escatologistas conseguem enxergar essa faceta da situação, porque a maioria do povo não consegue ver, porque é algo bem discreto, muito discreto. E aí você tem que entender o pano de fundo social, o pano de fundo histórico, o pano de fundo político. É um gigantesco quebra-cabeças, mas repito uma vez mais, não passa de suspeita. Um pastor, algum tempo atrás, ficou um pouco irritado. Pastor, se é suspeita, então qual é a melhor maneira?
para conhecermos o anticristo. Só tem uma. E ele começou a ficar... Aí deu um sorriso. Só tem uma maneira. Então tem uma maneira a gente conhecer o anticristo. Tem. É o pastor fazer de tudo para não entrar no arrebatamento. Aí ele não vai conhecer o anticristo. Tem? Isso é boa. Yeah. Se você está curioso demais em querer conhecer o anticristo, faça Eu não quero, não. tudo. Faça de tudo para não subir no arrebatamento. Gente, Não, deixa... eu não quero ver, não. Eu não quero Quero ver lá de conhecer, não. cima. Quero assistir lá de cima, de camarote. Lá de cima é outro assunto. É outro assunto. Gente, É. deixa eu fechar aqui essa parte. Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras tem vários acontecimentos girando em torno dele. Pode citar um? Um só. Tem vários. Aonde que A Jesus... oração de Jesus. Foi preso. Jesus foi... Monte das Oliveiras. Ascensão de Orelha de Jesus. Malco. Ascensão e regresso de Jesus. O pastor Juarez está ligadíssimo. Do Monte das Oliveiras saiu Jesus para os céus e Jesus voltará para o mesmo lugar no fim da tribulação. Zacarias 14:4. Maravilha! Pastor Juarez estudou escatologia e Jesus, manteve aceso no coração dele todos esses detalhes. Esse é o pastor que eu vou tomar um café covarde, se Deus quiser. Vamos lá. Isso aqui é só para você ter uma rápida visão. Nós não vamos entrar nos detalhes hoje. Esse é um mapa que mostra todos os habitantes de Canaã antes de Josué tomar posse da terra prometida. Os filisteus, os amalequitas, os quenezeus, edomitas, moabitas, horitas, amoritas, os cananeus, os ferezeus, jebuseus, heteus, os sidônios, os eriteus, os girgazeus e os refaitas. É uma quantidade enorme. Ô, pastor, e todos eles são os descendentes de Cã? Todos, acredite se quiser. Pensa num cabra fértil. Gerou gerações enormes que se tornaram, os maiores inimigos dos israelitas. Detalhe que muito nos chama a atenção. Deus deu uma ordem a Josué. Vocês vão expulsar todos eles, matar todos eles. Do contrário, eles serão para vocês como escorpiões, como espinhos na vida de vocês. Minha pergunta, eles mataram todos esses povos? Não. Eles deixaram alguns. E esses foram uma dor de cabeça enorme para a nação de Israel. Uma outra visão do mapa, só que mais separada. Fenícia, Síria, Amon, Moabe, Edom, Negev, Amalequitas, Amoritas, Quenezeus, Filistia, terra dos filisteus. Edom e Moabe. Quem foram eles? Os filhos de Ló com as filhas. Os filhos de Ló com as filhas que praticaram incesto com seu próprio pai. Então, os edomitas e os moabitas. Edom. Quem é o descendente mais destacado entre os edomitas que a Bíblia nos narra? Esaú. Esaú, anote aí. Esaú. Então, toda a tribo de Esaú saiu daqui, dessa regiãozinha chamada Edom. Vamos fechar hoje com esse mapa. A antiga Mesopotâmia. Hoje só vamos ficar com esse mapa, tá? Nós não vamos hoje trabalhar com exercício. Vamos fechar um ano tendo essa visualização. Mar Negro, Mar Cáspio, Golfo Pérsico, Mar Vermelho, Rio Tigre à direita, Eufrates à esquerda, Babilônia.
O que quer dizer o nome Mesopotâmia? Entre rios. Entre rios. Entre rios. Entre rios. Perfeito. O que é isso aqui? Delta Nilo. Delta do Nilo. Irmão Elton tá ligadíssimo. Tá ali ligado com o pastor Juarez e não pode esquecer. Delta do Nilo. Essa ilhazinha aqui, ó. Alguém se lembra? Já deu uma olhadinha no mapa? Chipre. Chipre é a ilha de Chipre. Perfeito. Vamos mudar o mapa para terminar com chave de ouro? Agora vai ficar bonito o negócio. Agora vai ficar bonito o negócio. Ih, pastor, mas nós vimos tudo de novo. Só que agora vai ficar mais bonito. Peraí, calma. Alguém está percebendo alguma coisa diferente? São os tracinhos brancos, né? Hein? Os tracinhos brancos, os pontos. Irmã Lúcia está lá com a lupa dela, né? A lupa da irmã Lúcia está funcionando maravilhosamente bem. Não tem o nome das cidades. Vamos lá? Que cidade é essa aqui? Nazaré. Nazaré. E essa aqui? Jericó. Não. Sim. Que cidade é essa aqui? Ai. Sica. Que cidade é essa aqui embaixo? Betânia. Ups, o que eu fiz? Ai. É Belém? Belém. E essa aqui? Emaús. Aqui do lado? Jerusalém. Maravilha. Aqui? Jericó. Maravilha. Bom, passando para essa aqui. Passando para essa aqui. Que cidade é essa aqui? Qual? Galileia. Esta. Galileia. Não. Samaria. Não. Megido. Aqui. Presta atenção que no mapa, quando você vê um triângulo, Monte Nebo, presta atenção. No mapa, quando você vê um triângulozinho, quer dizer o quê? Um monte, uma montanha. Aprenda a identificar. Sempre nos mapas você vai ver um triângulo. E o triângulozinho pequenininho indica o quê? Que é um monte, ou um pico, ou uma pequena montanha. Então aqui é o Monte Nebo. Que cidade é essa aqui? Jerusalém. Excelente. E aqui? Berseba. Vamos lá. Aqui? Que cidade é essa? Cafarnaum. Aqui? Camerão. Aqui? Nazaré. Aqui? Canaã. Aqui? Tiberias. Aqui nós fechamos. Vamos lá. Deixa eu levantar aqui só um pouquinho. Aonde está esse biquinho aqui, na entrada do Mar Grande? Monte Carmelo. Monte Carmelo. Do lado oposto aqui? Monte Nebo. Aqui? Monte Or. Aqui? Oliveiras. E aqui? Ebal. Para fechar, bonito. Aqui, qual os povos que habitavam essa região? Os iriteus. Aqui? Amonitas. Aqui? Edomitas. Aqui? Moabitas. Aqui? Amalequitas. E aqui é fácil demais. Os filisteus. Pastor, só está brincando com a nossa cabeça. Não,
Eu estou ajudando a vocês a fixarem bem as coisas. Aqui. Onde, Síria. 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 Aqui. Fenícia. Fenícia. Aqui. Filistina. Filistia. Aqui. Amon. Aqui. Moabitas. Moabe. E aqui. Edom. Edom. Terminando aqui. Cáspio. Mar Cáspio. Mar Cáspio. Aqui. Mar Negro. Mar Negro. E aqui. Mediterrâneo. Mediterrâneo ou Grande. Gente, perceberam como é lindo quando a gente começa a ganhar o quê? Familiarização com os mapas. Você de tanto ver, de tanto enxergar, ó, começa o quê? A fazer associações. Estou fazer uma pergunta. Só um momentinho, deixa o irmão Elton fazer a pergunta dele. Fazer uma pergunta, o senhor vai me ajudar a abrir muita mente. Perfeito. Eu divido essa mesma área de mapa em quantas partes e épocas diferentes que eu devo dividi-las? Basicamente, o Antigo e o Novo Testamento. Basicamente. A história do Antigo e a história do Novo Testamento. É o suficiente. Mas no Antigo Testamento, quando parte ali da entrada, quando chega na entrada do povo na terra de Canaã, já dá uma mudada no mapa. Sim, mas o mapa é basicamente o mesmo. Mas lembre-se que antes da entrada da Terra Prometida, ó, antes era esse mapa. Deixa eu voltar aqui, me permitam rapidinho. Antes era esse mapa aqui, ó. Esse é o mapa antes da conquista da Terra Prometida. Então, antes da conquista da Terra Prometida, eram estes os povos que habitavam a Terra Prometida. Então, a partir deste mapa, aí vai para este mapa, começa o quê? A desenvolver as nações, começam a ser melhor definidas, não é? Ao redor de Israel. Então, a terra Depois de Canaã, a próxima mudança é no Novo Testamento. Isto. Observa que Canaã, tá vendo aqui? Canaã é essa parte verde, essa parte verde. Mas a Canaã primitiva era isso aqui, ó. Mas antes desse povo de Cã invadir essa terra aí na época de Abraão, esse mapa também existia outros pontos com outros nomes. Não existiam nomes definidos, porque o irmão está se referindo a 5, 6, 7, 8 mil antes de Cristo. Eram povos nômades, que não tinham uma definição étnica, racial. Não, tá certo. Cã veio depois de... Não, confundi. Cã veio depois de... Cã é filho de Noé. Exato. Antes deste mapa, vamos situar em 8.000 antes de Cristo. Em 8.000 antes de Cristo, isso aqui era um deserto. Além de ser um deserto, estavam povos não etnicamente ainda definidos. Então, as coisas começam... Vem um mapa de Cã, a invasão da terra de Canaã, Isto. o tempo do Império Grego, Império Romano. Isto, perfeito. É uma cronologia. E aí por diante, ó. Primeiro este mapa e depois aí este o Babilônio, depois o Assírio. Isto, mas o irmão tem que ir com cuidado para não misturar os períodos da história, porque pode dar problema. Tem que ir bem calmo e bem separado. Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, irmã Lúcia. A prova, o teste de geografia bíblica, quantos mapas mais ou menos será? Eu ia falar isso agora, irmã Lúcia. Porque, gente, ontem ele quase acabou com nós, tá? Ele nos deu uma prova de 10 questões escritas. Vocês estão... o povo do médio é esse mesmo, né? É o médio. Quase nos matou de estudar. Não. Vocês vão agradecer a Jesus lá na frente, né? Pois é. João 13:7. O que eu faço hoje não entendeis, amanhã entendereis. O que eu faço hoje... Pega de leve, só pegou pesado com nós, mas pegou pesado demais. Não, essa é a classe que eu estou indo mais leve, gente.
Vamos aqui a alguns esclarecimentos importantes. Presta atenção. Na Pastor. próxima aula, se eu puder falar agora, porque já estamos no finalzinho, depois o irmão Elton entra e participa. Só Tá quero bom. eu quero dar o fechamento. Na próxima aula, nós vamos corrigir o que resta dos exercícios. Nós paramos exatamente em que bloco nos exercícios. Eu sei aonde eu parei. Quero saber aonde você se lembra. Bloco 2. Perfeito, irmão. Manalu está lá com o dedinho dela, ela já sabe. Ela está ligada. Quer colocar a irmã Nalu no bolso? Tenta colocar o irmão Juarez no bolso. Vocês não conseguem. Não, é que eu estou curiosa, porque o irmão Juarez não quis me responder uma pergunta e me ajudar. Depois que eu comecei a escola bíblica, pastor, acabou. Ei, Jesus da glória. Ô, pastor. Fale. E hoje ela teve a resposta aí, não sei se ela percebeu. Eu acredito que sim. Eu não sei exatamente. O Monte Gerizim. Um monte. Gente, então nós vamos corrigir na aula que vem o bloco 3, anote aí, e o bloco 4 dos exercícios. A nossa irmã Madalena vai receber, né, a apostila dela nesse meio tempo. Eu estarei despachando a apostila dela amanhã, como de vários alunos. Então ela vai estar recebendo. Ela também já recebeu no formato online, né? Ela até pode já ter uma visualização e depois. 4, não, pastor? Bloco 3 e 4. 3 O senhor não 4. corrigiu o 2 ainda, não. Não corrigiu, não, pastor. Não corrigi? Ok, então entramos 2, 3 e 4. Como vai ser a prova? Me permita eu concluir, por favor. Como é que vai ser a prova? Vocês estão vendo essa grande quantidade de mapas que nós estamos passando. Quem está percebendo essa quantidade enorme de mapas? Quantos estão percebendo que a maioria deles, no formato, preste atenção, são muito parecidos, para não dizer iguais? Quantos estão percebendo que no formato... certeza, o mapa é o mesmo. Isto, eu só vou mudar as épocas e as situações. Estão me acompanhando? Quem está me acompanhando? Os mapas são quase que os mesmos, com a diferença do mundo antigo, Península do Sinai, que a gente vai voltar a bater de novo na próxima aula, né? O mundo antigo, Mesopotâmia, mas a maioria dos mapas são praticamente iguais. Não vou dizer iguais, parecidos demais. Por serem parecidos, aonde vem a diferença? Situação de tempo e espaço. História. Então, de acordo com a história, o mapa vai tendo algumas pequenas diferenças. Na prova, eu vou pedir apenas um mapa. Por quê? Quando estiver pertinho da prova, 2 semanas antes, eu vou dizer para vocês vão estudar esses 2 aqui. Somente esses 2. E desses 2, eu vou fazer com que um apareça na prova. Entenderam? Digamos que eu estou passando para vocês 20 e 30 mapas. Mas 2 semanas antes eu vou dizer, estudem esses 2 aqui, só esses 2. Porque desses 2 só vai aparecer um deles. Quem está me entendendo? É somente um. Pastor, a única questão minha aí é se eu estou achando a época certa desse mapa, né? Daí o irmão vai ter que focar. Aí é foco. Se o irmão focar o tempo e o espaço, não vai ter problema. Mas o senhor não deu a data esse mapa só está aqui, Império Romano, mas não fala o tempo dele. Eu falei, o irmão não anotou? Falou? Falei. O senhor falou todo o tempo de todos? Todos. Vai lá nos vídeos. Se o irmão tiver dúvida, vai lá nos vídeos das aulas. Eu falo todos os detalhes. Então, quer dizer, na verdade, são os mapas político, físico e temático. Okay. Né? Seria assim, dividido? Presta atenção, meus irmãos, presta atenção. Digamos, de todos os mapas que eu estou apresentando a vocês, esse é o mapa escolhido. Estão me entendendo? Esse é o mapa escolhido. Só que ele não vai aparecer como está aqui. Ele vai aparecer com aquelas partezinhas em branco. Estão me entendendo? Isso aí mas vai ser desses mapas aqui, não vai? Não é? De todos os mapas. De todos. Todos. Aí de todos eu vou selecionar 2. Quem sabe podem ser esses 2 aqui. Aí vocês vão se focar só nos 2 e nada mais. Porque eu tenho que dar a visão geral de todos. Pastor, o senhor vai fazer bem facinho mesmo, hein? É uma peneira, gente. Não faz, não. É uma peneira. De 30 mapas, vocês vão trabalhar só com 2. E de 2 vai aparecer um só. Né, mas aí nós temos que gravar os 30, né? Os 2.
Os dois. Você vai escolher, Vaz. Eu vou. E dos dois vai aparecer um. E vão aparecer 7 perguntas. E as 7 perguntas baseadas nos exercícios. Nós vamos conseguir, pai. Gente, pensa no lanterninha em geografia bíblica. Passar sem absorver nada também não é conveniente, não. Irmãos, com todo respeito, pensa no lanterninha em geografia bíblica. Eu, durante 18 anos, era bomba em cima de bomba. Mas eu fiquei tão indignado e tomei uma decisão. Senhor, são 18 anos que eu estou dando com burros na água. Ilumina a minha mente, que é tão pequenininha. Se Deus iluminou a minha mente, que é tão pequenininha, a sua é desse tamanho, então dá glória a Deus. A minha, era isso aqui. Gente, 18 anos de frustração. Grande é só a cabeça, né? Não, irmão. O irmão não sabe o que eu vivi na área da geografia. Eu chorava em sala de aula. Eu falei, Senhor, que burro é esse que tu criaste? Nem a mula de Balaão foi tão burra quanto eu. Mas Deus um dia, por misericórdia... Ainda bem que ninguém acredita nisso, né? Eu tenho as cópias das minhas provas de geografia. 15, 25. Minha maior nota foi 30. Mas a prova valia quanto? 100. Até que um dia Jesus decidiu. Ele viu meu clamor. Eu me identifiquei com mais força. E no 19º ano eu comecei a sair da lanterna. Eu fiz melhor do que o Corinthians, quando ficou na lanterna do Campeonato Paulista. Mas isso foi a graça de Deus, irmãos. Se eu, lanterna, conseguir, vocês podem, porque vocês têm muito mais capacidade, muito mais potencial. Vocês têm uma graça de Deus maravilhosa. Eu creio no potencial de vocês. Esse período que o senhor deu vai ser bom para ler essa revista pelo menos umas 15 vezes cada uma delas, Mar Vermelho, Israel. Vai ver se guarda pelo menos 1%, né? Eu quero acreditar mais de 25% vocês vão guardar. Irmãos, essa aula valeu alguma coisa hoje? Sinceramente, valeu? Se valeu, a honra e a glória damos ao nome do Senhor nosso Deus. Irmã Madalena, que alegria, que prazer ter a senhora conosco. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Pedimos a Deus que numa outra ocasião a senhora possa estar disponível para estar interagindo, né, com esse povo bonito. Quantos amaram ter a pessoa da irmã Madalena no nosso meio, né? Eu fiquei muito feliz e muito abençoado. Muito obrigado, irmã. A senhora não sabe o presente que a senhora nos concedeu com a sua presença e continuamos, né, em contato. Deus vai continuar lhe abençoando e lhe usando muito, apesar que os desafios da vida são muito grandes, né? Mas para cada desafio aí tem uma vitória linda que Deus tem para cada um de nós. Essa aula é a aula Próxima matéria, evangelismo e missões. Evangelismo. Aí a senhora já vai migrar, já vai ficar definitivamente já no médio em teologia. Fica tranquila que está tudo caminhando nas águas do Espírito. Pois é, mas você me deixou muito no hold. Don't leave me in hold, because I want to do all together. Mas Deus sabe, né? As minhas condições ficaram bem apertadinhas. Mas Deus é bom e Ele está abençoando e provendo todas as coisas. Vamos agradecer a Deus, terminar essa aula. Próxima aula, então, continuamos com Geografia Bíblica, corrigimos os blocos de exercícios, vamos entrar em novos mapas, fiquem preparados, já vamos entrar na Península do Sinai, vamos entrar mais um pouquinho na Mesopotâmia, vamos ter uma visão do mundo bíblico mais ampla dentro da história. Nós vamos saborear uma matéria que ela é muito pouco explorada, muito pouco ensinada, mas vai nos ajudar a abrir a nossa mente na leitura e na compreensão do texto sagrado. Vamos orar a Deus. Pastor, me perdoa aí, só uma questão. Tem um irmão lá na igreja que eu passei o número dele, do senhor, para ele. Não sei se ele entrou em contato, mas eu sei que o senhor é um rapaz, o senhor é muito ocupado, mas ele vai te ligar para poder matricular para a próxima. Como ele se chama? Tiago Pigoretti. Tiago Pigoretti. Não tem como esquecer. Pigoretti. Pigoretti é uma cidade ao norte da Itália, a 138 quilômetros de Firenze. Conheço essa cidade. Amém. Pigoretti, não tem como esquecer, né? E em Pigoretti está uma cópia da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Amém. Então não tem como esquecer a cidade de Pigoretti. Não tem como. Tiago Pigoretti. Vamos agradecer. Aí ele que vai entrar em contato com o senhor. Amém. Vamos agradecer a Deus, então. O relógio de oração, para quem quer participar, está em aberto. Vou fazer daqui a pouco uma terceira atualização, tá? Para quem quer participar.
nós como teremos a partir da meia-noite de quinta-feira e fechamos à meia-noite de quinta para sexta. Está ali os propósitos, já agradeço aos irmãos que podem participar. Quero também agradecer aos irmãos que já fizeram os pagamentos do mês de dezembro. Se você não fez, tem até quinta-feira, dia 30, para que possamos continuar oferecendo de melhor qualidade os serviços da nossa escola teológica. No mais, obrigado, pastora Darlete, obrigado, irmã Ana Lu, o irmão Wellington, obrigado, pastor Juarez, irmã Meire, feliz em ver a senhora recuperada, tá? Obrigado, irmã Vanessa, fiquei feliz em ver o Wince, ainda que pela metade, mas o Wince passou por ali, né? Obrigado também. Obrigado, irmã Lúcia, irmã Madalena mais uma vez, Leandro, obrigado. Foi uma batalha, mas Leandro agora está aí firme e forte. Irmão Elton, irmã Tatiana, irmã Carolina, obrigado. Irmão Cleiton, irmã Terezinha, irmão Abissai, obrigado a todos que nos prestigiaram nessa noite. Que a boa mão de Deus seja com vocês neste próximo ano, ano de 2022, um ano novo, um ano de muitas surpresas, lutas, problemas e tribulações, mas o Senhor nosso Deus vai à nossa frente, garantindo a nossa vitória. Assim como Josué, antes de passar o Jordão, disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará a maravilha no meio de vós. Josué capítulo 3, versículo 6. Temos que nos santificar. Ainda que o quadro esteja negro, feio, sombrio para 2022, mas a palavra que Deus dá no meu coração para passar para você é esta. Josué capítulo 3, versículo 6. Santificai-vos, porque amanhã, 2022, apesar de tudo, o Senhor, aleluia, fará maravilha em nosso meio. Aleluia. Estejamos orando uns pelos outros. Eu amanhã estarei recebendo o resultado do meu teste de Covid, porque eu estou com uma suspeita de ter contraído eu e minha esposa o Covid, mas eu estou confiando que é apenas uma suspeita, porque eu estou com praticamente todos os sintomas. Todos. Qual que é os sintomas? É uma lista de pelo menos 10 pontos. Não vou entrar agora nos detalhes, né? Porque é muito parecido com o flu, porque aqui na Flórida está tendo um andaço de flu violento. Eu estou com flu. Violenta. Então está confundindo muita gente, muitos médicos. Então esteja em oração, amanhã eu já terei os resultados, se Deus quiser, esperamos que não. Se for Covid, minha vida vai ficar um pouquinho mais complicada. Mas graças a Deus pela bondade e misericórdia de Deus. Vamos então orar ao Senhor, agradecer a Ele e nos apresentar para que Ele continue trabalhando nas nossas vidas. Vamos falar com Deus. Pai amado, obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs. Deus. Obrigado por esta aula, que a Tua misericórdia nos sustentou, estando nós febris, passando mal, mas eu confiei, Senhor, confiei e tenho confiado e continuarei confiando na Tua provisão, no Teu sustento, na Tua misericórdia. Por isso, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado da vida dos meus irmãos e minhas irmãs, que a Tua graça, que nos basta, continue sustentando e fortalecendo a cada um dos meus irmãos. Que o ano de 2022 seja um ano marcado pela Tua gloriosa presença, com muitos milagres, com muitas proezas, ainda que 2022 promete também ser um ano muito difícil, um ano de muitas lutas e tribulações, mas a Tua palavra nos ensina no Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, muito obrigado pela Academia Bíblica Bereia, por esses alunos, que eles têm sido de grande bênção e continuarão sendo para a Tua glória. Nos despede em paz, nos dá uma noite de paz e segurança, uma semana de vitória e um ano novo de 2022, cheinho da Tua presença. Obrigado, oramos agradecidos em o nome de Jesus. Nosso lema, repita comigo nosso lema: seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória. Feliz ano novo, feliz 2022. Deus os abençoe. Nos vemos em 2022 em nome de Jesus. Muito obrigado. A paz do Senhor.
Feliz ano novo a todos. Aleluia, amém. Feliz ano novo, meu. Feliz ano novo para todos. Amém, glória a Deus.